querido irmão, querida irmã, vamos à leitura orante da palavra deste quarto domingo da Quaresma, para o final de semana, para o domingo, dia 14 de março. E o tema e o texto melhor, a palavra do Evangelho a ser proclamada nesse quarto domingo, é João capítulo 3, versículos 14 a 21. Aqui vamos nos servir de alguns versículos apenas que narram um diálogo que se estendeu por muitos outros versículos mais de Jesus com Nicodemos. Dizia Jesus a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem à luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. É um diálogo, meu irmão, minha irmã, marcado por muita reflexão teológica. Não esqueçamos, o Evangelho de João foi escrito em torno dos anos 95 depois de Cristo. Ponhamos aí que Jesus tenha, sua morte e ressurreição tenha sido lá pelos anos 36 a 37. Normalmente dizemos 33, mas as observações especializadas hoje apontam 37. Até o ano 95, são 50 e tantos anos. 53 a 54 anos depois. Já não é apenas, já não se fala, ou não se narram, ou não, melhor ainda, não se descrevem apenas fatos acontecidos e o que Jesus fez, falou para um e que outro respondeu. E os debates descritos. Já há uma densa teologia de fundo e se apresenta a história de Jesus com critérios teológicos. É a mesma coisa que a mãe fala de uma criança a partir do amor que a mãe tem pela criança. Da mesma criança vai falar o pedagogo ou a pedagoga, vai destacar outras características menos evidenciadas pela mãe. Ou o pediatra vai destacar daquela criança questões de saúde. Cada um que olha para a mesma criança tem enfoques distintos. Aqui, o evangelista interpreta o fato de Jesus, sua história e seus diálogos a partir de
significações teológicas. Tudo isso para contextualizar o que tentaremos explicar agora. Pois bem, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem. Do que está falando? Parece um assunto quase estranho. Vamos recordar. Nicodemos é um homem que procurou Jesus à noite. Não está dito aqui no texto de hoje, mas alguns versículos antes, sim. À noite. Não é apenas tempo no qual falta luz, está escuro. Não havia nem energia elétrica à época. A noite é o tempo do rabino, como era Nicodemos, recolher-se para pensar e para estudar ou para orar. Jesus, vemos nos evangelhos que vez por outra se retira à noite ou de madrugada para orar. Os rabinos faziam para estudar. Nicodemos quer conhecer, quer compreender quem é Jesus. E ele está a explicar. E Jesus retoma um fato do Êxodo. O povo se rebelara contra Moisés. No deserto, à época, mas hoje também, há um tipo de serpente que se esconde debaixo do cascalho ou da areia, fica só com a cabeça para fora, durante o dia. São muito venenosas. Se picarem, é quase certa a morte. O povo de Israel experimentara também dessas situações. Na rebelião à vida, Moisés, há todo um relato aqui marcado também por muita compreensão mágica. Moisés mandou elevar sobre um poste uma destas serpentes para que o povo, ao olhar, tomasse consciência qual era o motivo da sua desgraça: a rebelião contra Deus. Agora o evangelista faz a teologia. Jesus já morrera, já fora crucificado, também já ressuscitara. Havia 55 anos aproximadamente que isso acontecera. Está interpretando teologicamente, não falando propriamente a Nicodemos, mas falando ao leitor de 55 anos depois. E o que fala? Assim como Moisés levantou a serpente a causa do sofrimento daquele povo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Agora não é por a causa do sofrimento, mas é a causa da salvação. Compara outrora e agora. Outrora, sinal de pecado, a serpente. Agora, sinal de salvação. Jesus crucificado e ressuscitado, o Filho do Homem. E tudo isso seja levantado para que quem nele crer tenha a vida eterna. Quem crer em Jesus tenha a vida eterna. Eterno, na cultura ocidental, foi associado com um tempo que nunca se esvai, nunca se esgota e nunca acaba. Na tradição bíblica do quarto evangelho, eterna e eterno tem a vida do eterno. É uma maneira para falar de Deus. Quem crê, já agora, Nicodemos, de outrora e de agora, todos os Nicodemos da história, hoje nós, quem crê em Jesus Cristo ressuscitado, já leva consigo aquela vida que o ressuscitado vive. Venceu o pecado. A morte pode vencer sua corporeidade, corpo, mas não pode tirar
a vida que vive o ressuscitado. É tempo de quaresma, é para isso. Não é para dar respostas a um anseio secreto de uma vida corpórea que nunca se esgote. Não existe isso. Mas que nem a morte do corpo tem força para distanciar ou afastar de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus pelo homem, pela humanidade. Mundo aqui é o mundo habitado, não é o universo, mundo criado, é o mundo habitado. E então, não veio para condenar, não veio para fazer o que ocorrera nos tempos de Moisés, veio para salvar, porque ama. E o tipo de palavra usada para amor, havia 3 ou 4 verbos para falar de amar naquele tempo. João usou um tipo de verbo que já naquela época fora esquecido, em grego agapao, que quer dizer amor incondicional. Havia termos para o amor erótico, para o amor à amizade, havia termos para o amor entre pessoas, havia termos para simpatias, havia diferentes verbos, mas para amor incondicional. Em português chamamos amor para todos estes sentidos. Lá, amor incondicional, absolutamente, sem nenhuma exigência de contrapartida, a mais genuína e totalizante das ofertas. Já pouco se usava naquela época esse verbo, o evangelista recorreu a ele para falar do modo como Deus ama a humanidade. Isto é, em outras palavras, ninguém pode nos separar de Deus. Nada e ninguém, a não ser que não queiramos nele crer. Mas daí não é que Deus nos julga, nós decidimos o destino de quem quer recusá-lo. Tempo da quaresma é tempo para optar por ele e nele crer. Meu irmão, minha irmã, vamos agora à segunda parte da leitura orante, ou agora a leitura orante. Agora vamos orar com a palavra. Antes ela era explicada. É a maneira de combater a distração que pode nos invadir. Ponhamo-nos numa condição corporal que favoreça o recolhimento. Os olhos fechados aqui, é necessário que o façamos. Fechemos os olhos. Respiremos profundamente, lentamente, tentando controlar o ritmo do ar que chega aos nossos pulmões. Talvez até haja alguma ansiedade por encher logo os pulmões. Não o façamos. Vamos aos poucos, devagar. É para pacificar a interioridade. Lentamente, de maneira aquietada. Um corpo serenado predispõe a uma reflexão orante. Continuemos a respiração e, concentrados em nós mesmos, tentemos sentir o coração a bater em nosso peito. É preciso muita quietude e muita paz.
E agora o passo seguinte, vamos pedir ao Espírito de Deus, o Espírito Santo, para que venha orar conosco, ou que venha Ele orar em nós, como escreveu Paulo. Vinde, Espírito Santo, sois amor, sois a paz de Deus, sois a sua força. Vinde sustentar nossa interioridade, iluminar nossa inteligência, serenar os nossos ânimos. Vinde trazer a paz aos nossos sentimentos. Vinde qualificar nossa inteligência para que o que ouvirmos da palavra e o que a ela falarmos, que tudo seja acolhimento de Jesus e resposta a Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a um segundo passo, um terceiro passo melhor. Agora vamos imaginar aquelas cenas. Aqui não são muitas, é Jesus que fala, mas sabemos. Nicodemos procurou o Senhor à noite. Tentemos imaginar uma cidade muito antiga, casas todas de pedra, ruas estreitas, tudo muito próximo. Nicodemos sabe onde está Jesus, lá em Jerusalém. Ele lembra que Jesus fizera a purificação do templo. Ele tomara conhecimento, talvez tivesse visto. Impressionou-se. Casa do meu Pai. Podemos vê-lo ser acolhido, bateu à porta e o Senhor lhe abre. E estão a conversar. E agora podemos ouvir o Senhor a lhe falar. Sentados à mesa e o Senhor lhe fala. Como Moisés levantou a semente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. É bem possível que Nicodemos não tenha compreendido muito. Talvez aquela sua fisionomia de quem desconhece tantos significados, ele nunca tinha ouvido falar daquele modo. Sabia do Filho do Homem, esperava o Messias, mas que o Filho do Homem seja levantado e associado a este Filho do Homem com a experiência do deserto, Moisés, que levantou a serpente. O povo tomou consciência do que o envenenava. Não era apenas a serpente. Fora a rebelião no passado, no tempo de Moisés. E agora está Nicodemos a ouvir, em vez de uma serpente que levava o povo a tomar consciência do mal que fizera. Aqui é contemplar a salvação que chega. Vamos um pouco mais. Além de levantar o Filho do Homem, que é a menção da cruz, que Nicodemos não está compreendendo. Também ouve, com surpresa, que o Filho do Homem, Deus o enviou como enviou seu Filho para salvar o mundo, não para julgar. O habitual para um bom rabino, honesto e reto como ele, era esperar que viesse o Filho do Homem, que punisse
este Filho do Homem, no julgamento, os que não fossem fiéis, e premiasse aqueles que tiverem guardado as regras da aliança. Mas se amou tanto o mundo, surpreende. Sigamos um pouco mais. É para salvar o mundo, não apenas o povo de Israel. E ele continua a se perguntar, aquele homem sincero e honesto, perplexo. Quem pratica a verdade vem à luz, para que as suas obras sejam manifestas. Lá está aquele homem límpido, talvez transtornado e inquieto. Terá que rever suas posições. E agora ponhamos o nosso nome, ponhamos-nos no nosso lugar, no lugar de Simeão. Quem sabe temos tantos méritos e uma história tão honesta quanto Nicodemos. Mas o Senhor olha para mim como olhava para Nicodemos e está a dizer: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Eu sei que se trata da cruz, do crucificado. Eram crucificados os malfeitores e os escravos. Um Filho de Deus, enviado para amar o mundo, morrer crucificado. Assim Nicodemos, também eu. Eu gostaria muito de ter uma lógica na relação com Deus que atendesse a mim, como aconteceu no tempo de Moisés. Eles foram envenenados por uma mentalidade egoísta, de triunfo, de conquistas, de domínios, de poder. O povo no deserto fora envenenado e talvez eu tenha comigo venenos, vaidades, ambições, rancores, indisposições ao sacrifício. Gostaria de uma forma acomodada, triunfalista, cheia de confortos. Talvez não precisasse renúncias para amar. É uma forma de envenenar a própria interioridade. Outrora no deserto, o povo olhava para a serpente, tomava consciência dos motivos que criavam desgraça. E quem contemplava, tomava consciência, também era curado. Que o amor do Senhor cure-me, para que eu possa dar-lhe respostas, não segundo os métodos ou critérios repletos de ambições que o coração humano pede sempre, mas que eu possa contemplar o crucificado que me olha e desde a cruz me convida a deixar-me alcançar pelo amor que transfigura e que cura. É hora de eu pedir ao Senhor, Ele desde a sua cruz, olhe-me, purifique-me e convide-me a aceitá-lo lá na cruz, como meio para segui-lo e participar da sua vitória. É hora de eu dizer ao Senhor quais são os venenos que intoxicam a minha relação com Ele. É hora de deixá-lo me falar.